Conforme eu fico mais vocal sobre aquilo que eu acredito, eu recebo inúmeros comentários me pedindo para me calar e ir me tratar. Mas o único tratamento que eu realmente faço é aquele que me liberta das amarras da culpa de me deslocar do lugar de desejável para fincar meus pés no lugar de desejante. Mas a questão do desejo é que ele não nasceu para servir ao mundo utilitarista que a gente vive. Ele apenas é, assim, sem se explicar. Por isso que é tão difícil ocupar o lugar de desejante, porque ele não te faz útil. Ele não te faz fazer coisas úteis. Ele te faz fazer as coisas que te tocam a alma. Ele te faz olhar para o mundo de um jeito como se você quisesse descobri-lo simplesmente porque sim e não porque você tem que. E isso é insuportável para algumas pessoas, principalmente para aquelas que te querem num lugar de utilidade. Mas antes de ser insuportável para outras pessoas, ele será bastante desconfortável para você. Esse é um resumo barra pequeno trecho da newsletter que foi ao ar essa semana para a gente conversar um pouco nesse episódio sobre o que é ser uma pessoa que deseja. Eu achei muito interessante que uma ex-aluna minha me enviou por DM uma entrevista da Rita Von Hunt para o Marcelo Taz, onde ela fala sobre quando Freud, no século XIX, descobre, e eu acho isso interessantíssimo, que a mulher é um ser desejante. Porque até então aquele homem sábio, barbado, não tinha se tocado de que mulheres também são seres humanos e que obviamente desejam e pensam e sentem, assim como todo e qualquer ser humano. Aqui eu tô falando muito no recorte da mulher, mas isso se estende para todos os povos que foram dissociados de um caráter humano durante muito tempo, né? Pessoas escravizadas, por exemplo. Elas também não podem sentir, elas também não podem desejar. É como se elas só servissem para servir, assim como as mulheres. E reivindicar esse lugar de desejantes é o nome da minha marca, né, gente? Vocês escutam esse podcast que se chama Vida Desejante. A minha newsletter se chama Desejante. Todo o trabalho que eu faço aqui é para despertar em você a noção de que você deseja e de que você está autorizada a desejar, de que fazer coisas para você simplesmente porque sim, porque você quer, não tem que estar num lugar de merecimento, assim, de moeda de troca. Eu trabalho que nem uma maluca e aí eu posso fazer uma viagem. Eu faço dieta 6 vezes por semana e eu tenho um dia que eu posso comer o que eu quiser. Como se você só tivesse que se recompensar pela disciplina de estar nesse mundo que te encaixota, e aí você tem pequenos momentinhos de prazer, mas muito pequenininhos assim, no meio de um oceano de obrigações e exigências e rigidez. E eu não estou com um papo alienante de te fazer simplesmente fazer o que você quer e ignorar a vida. Não é isso. A questão é se autorizar a desejar, porque muitas de nós nem se autoriza a querer algo a mais. Às vezes você está precisando tirar férias e você não se autoriza a flertar com esse desejo do teu corpo que está te pedindo um descanso, porque você só pensa, não, mas eu não posso, melhor eu pegar o dinheiro que eu faria uma viagem e colocar e comprar um equipamento. Melhor eu pegar o dinheiro que eu faria numa viagem e fazer algo mais útil para o meu trabalho. O que seria mais útil para o seu trabalho do que você estar sã? A gente parece que se distancia da noção de que alimentar o nosso desejo faz parte de nos manter sãs. Inclusive, eu não entendo muito de psicanálise porque eu ainda não mergulhei nesse estudo, que é algo que eu quero fazer, mas eu sei que parte do tratamento para mulheres histéricas foi eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas eu vou falar e pôr um pi, tá? Pra vocês entenderem. Foi a masturbação. Essas mulheres, elas precisavam gozar. Elas precisavam simplesmente sentir prazer, porque eram mulheres que elas eram tão tolhidas do prazer e elas estavam ficando adoecidas, e não porque elas eram malucas, como eles tentavam dizer que sim, mas porque é tanta prisão, é tanta opressão, é tanto eu preciso ser de um jeito
tão sufocante que eu não tenho espaço para extravasar e ser quem eu realmente sou. Tem uma música da Lola Young que eu gosto muito, inclusive ela fez uma apresentação maravilhosa no Grammy, que é Messy, e tem uma frase que ela fala: eu quero ser eu. Isso não é permitido? E eu gosto muito da maneira como ela canta isso. Eu só quero ser eu. Não é permitido. E ser quem você é desejar aquilo que você deseja. Entrar em contato com o nosso desejo e perceber que ele existe e que ele pulsa e que ele nos revela ao mundo e que ele não segue dogmas, ele não segue doutrinas, ele é completamente indomável, é maravilhoso e assustador, eu sei, porque a gente está conduzida a estar num lugar de dominação. E eu vou fazer um paralelo aqui que ele parece muito distante, mas ele não é, e você vai me acompanhar. Vamos falar rapidinho de Bad Bunny. Bad Bunny no Super Bowl. O que o Bad Bunny tem a ver com o seu desejo? Talvez muita coisa. Mas vamos trazer aqui para um outro ponto. O que eu acho maravilhoso desse movimento que está acontecendo agora, da latinidade, né? Da nossa cultura latina está sendo vista e reconhecida mundo afora, não é que o outro está reconhecendo quem a gente é que nós mesmas estamos nos reconhecendo. Pelo menos para mim tem sido um movimento de me alicerçar em quem eu sou. E entender que a minha cultura, além de paulista, sudestina, brasileira, é latina. Entender que eu tenho referências, não só na minha própria bolinha, mas em todo um continente de pessoas que me entendem, me faz sentir mais em paz com quem eu sou. E o que isso tem a ver com o seu desejo? Eu sinto que todas as vezes que a gente encontra algo que nos referencia, a gente consegue estar em paz em quem a gente é. E quando você simplesmente quer cortar de você o seu desejo, você está cortando a possibilidade de se encontrar num lugar onde você vai se sentir muito mais em casa do que nesse lugar que você está hoje. A partir do momento que você permite que o seu desejo se revele, você permite encontrar um lugar de conforto muito maior e se encontrar nesse lugar. E se encontrando, você encontra seus semelhantes. Você encontra pessoas que desejam coisas parecidas ou que, pelo menos, pode até ser que elas não desejam, mas que elas não julgam o seu desejo. Elas permitem que você seja em toda a magnitude que é ser você. E eu fiz esse paralelo com o Bad Bunny e com essa onda de latinidade, porque eu tô sentindo que uma coisa muito gostosa em me reconhecer e em entender que ser eu, ser quem nós somos aqui, é tanta coisa, já é tão suficiente e já é tão bom pertencer a um lugar e é tão bom se reconhecer, é tão bom se reconhecer e não querer mudar as coisas sobre você, sobre a sua cultura e sobre a sua origem. Acho que muitos de nós vivemos uma adolescência muito mergulhada na cultura estadunidense, europeia, e muitas vezes a gente quis mudar coisas sobre a gente. Eu mesma tinha um discurso de que eu queria ter nascido na França. Bonita mesmo era a língua francesa, era a moda francesa. Eu tinha uma obsessão, queria fazer filme francês. Eu tinha o meu desejo muito colonizado. E é que eu quero trazer isso para você também. Eu tinha bandeirinhas de exigência fincadas no território do meu desejo e fazia com que ele mesmo não existisse por si só, o que existia era algo em referência ao outro. O meu desejo, ele era colonizado a partir do momento que ele era pautado por aquilo que eu achava que ia me inserir melhor num mundo, por aquilo que eu achava que era mais bem visto, mais elegante, mais interessante aos olhos do outro. A gente precisa passar por um processo de decolonização do nosso desejo para a gente olhar para ele como ele realmente é, assim como a gente está passando por um processo de decolonização da nossa América Latina, para a gente olhar para ela como ela verdadeiramente é, carregando todos os saberes e a força que ela tem por si só, para que a gente se reconheça e se sinta alicerçada em quem a gente é.
E no quesito da América Latina, pode ser que você já tenha feito esse trabalho, essa tarefa de se encontrar, ou pode ser que você esteja nesse processo, ou pode ser que você esteja como eu no processo inicial de se entender dentro disso. E olha que eu fui criada numa casa muito brasileira, viu? Meus pais são muito da música brasileira, eu sempre ouvi muita música brasileira, eu sempre viajei pelo Brasil, meus pais são muito conectados com isso. Mesmo assim, mesmo tendo referência dentro de casa de uma brasilidade muito forte, os meus desejos, eles foram muito colonizados por o que eu achava que seria mais aceito externamente. E reconhecer quais são os meus desejos puros, sem as bandeirinhas da colonização, tem sido um processo bastante revelador e muitas vezes desafiador, porque é aquilo que eu falei para vocês no vídeo passado, aceitar quem a gente se tornou é um processo. É um processo. Mas é justamente o que nos coloca no lugar de desejantes. Porque aceitar quem a gente se tornou é aceitar onde o nosso desejo mais inconsciente nos levou. É aceitar as escolhas que a gente faz na nossa intuição, no nosso desejo, enfim. É aceitar o chamado que essa sabedoria e força maior que habita a gente está nos fazendo. O desejo não é útil. Você não encontra o seu desejo a partir de uma necessidade. Isso também foi outra coisa que eu aprendi em mentoria com meus mentores, a Luísa e o Robinson, que são maravilhosos. A partir do momento que você cria uma necessidade para se sentir em paz com o seu desejo, aqui já não tá desejante. Porque você precisa sustentar o caráter inútil do desejo. Inútil perante um mundo que quer ver produtividade o tempo inteiro e que não te permite descansar e desfrutar simplesmente porque sim. O desejo, ele não é submisso. Não é. Ele existe por si só. Eu sou a rainha de encontrar justificativas para os meus desejos, tá? Inclusive é uma coisa que eu venho trabalhando, porque menina, eu sou PhD em fazer isso. Teve uma vez aqui que eu saí da terapia e a minha vontade genuína era tirar um cochilo. Ao invés de eu simplesmente tirar o cochilo, que eu podia, tá? Eu podia tirar um cochilo. Eu tinha um tempo de uns 40 minutos pra tirar um cochilo. Eu podia. Ao invés de eu fazer isso, eu peguei o meu livro, Caliban e a Bruxa, que é um livro super cabeçudo, e me forcei a ler. Eu comecei a ficar com dor de cabeça, porque a terapia ela já tinha sido bastante, bastante forte. Eu comecei a ler o Caliban e a Bruxa, fiquei com dor de cabeça, e aí eu descansei. Você consegue entender que o meu mentor falou uma coisa que eu achei maravilhosa, que a gente se torna uma fábrica de problemas para justificar o desejo simplesmente porque a gente não consegue sustentar o fato de que ele é inútil? Realizar um desejo é a coisa mais gostosa que existe, mas ele também é desafiador porque não tem medalhinha, não tem justificativa, não tem utilidade. É um pouco como a arte. A arte não é útil. Não existe. A gente pode criar justificativas de que a arte provoca, a arte faz isso, a arte faz aquilo. Ela faz realmente. Eu sou artista, eu sou amante da arte, da minha comunidade. A gente vai ter agora Clube do Filme. Eu sou maluca por arte. Mas ela não é útil nesse caráter utilitarista de uma sociedade capitalista. A arte não é útil. Assim como o desejo não é. O ócio não é útil. Eu lembrei daquela música do Erasmo Carlos que fala: será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? E sim, porque provavelmente o nosso desejo ele não vai se encaixar nas coisas que a sociedade tem como certas, como corretas, como necessárias. A gente vai precisar subverter isso dentro da nossa cabeça e aceitar que se eu posso, e cada um dentro da sua realidade sabe o que pode, se eu posso, eu vou fazer simplesmente porque eu posso. Simplesmente porque eu quero. Eu não vou justificar aquilo que eu desejo para mim. Eu simplesmente vou viver ou encontrar meios de viver aquilo. Porque existem sonhos, eu lembro quando o meu sonho era, fala da latinidade aqui, meu sonho era ir para Paris.
E eu lembro que eu passei um ano inteiro trabalhando, pegando tudo quanto é freela, pegando tudo quanto é trabalho. Nossa, eu terminei, eu fui pra Europa dia 31 de outubro, dia das bruxas. Outubro foi o meu último mês de freelas e trabalho. Eu tava num grau de cansaço e estresse, porque eu simplesmente peguei tudo o que estava ao meu alcance pra fazer, que minha Nossa Senhora. Mas eu realizei. E foi tão maravilhoso, mas qual a utilidade dessa viagem? Nenhuma, apenas realizar o meu desejo, apenas me dar prazer. A realidade, a utilidade foi só essa, me dar prazer. E foi maravilhoso. Foi incrível. E eu faria tudo de novo, e eu farei de novo assim que eu puder. Viajar é um negócio que a gente faz, a gente pode até criar justificativas do porquê está indo, mas a utilidade da viagem é simplesmente nos dar prazer. É o prazer de encontrar novas culturas, é o prazer de comer novas comidas, é o prazer de não ter que pensar em nada porque a gente já resolveu tudo antes, então a gente pode só ir e ficar. Esse prazer de simplesmente estar fazendo algo que a gente quer, ele não precisa ficar só no caráter das realizações de grandes sonhos. A gente pode começar a decolonizar esse pensamento e o nosso desejo e encontrar momentos de prazer no nosso dia a dia com um simples cochilo depois da terapia, com um simples café fora de hora, com um simples banho de mar de 20 minutos se você mora na praia como eu, que não vou à praia porque não tenho o dia inteiro, sendo que eu moro realmente na frente da praia. Eu posso só ir dar um mergulho de mar e voltar. E eu tô falando essas coisas pra vocês do que eu também faço, porque eu estudo sobre desejo. Minha marca chama Desejante justamente porque é um trabalho que eu tenho feito em mim. Semana passada, inclusive, eu fui à praia no meio de uma tarde de terça-feira, dei um mergulho, fiquei um tempo respondendo mensagem por lá e voltei. Continuei trabalhando, nada mudou, foi maravilhoso, tudo de bom na minha vida. Eu fui porque eu quis. Assim como muitas vezes eu vou trabalhar num café que tem aqui, que eu amo, simplesmente porque eu quero comer a tostada caprese que tem lá. E eu quero um ambiente diferente. Eu preciso ir? Não. O meu escritório é todo montadinho, vocês estão vendo aqui atrás de mim. É... Eu não preciso ir. Mas eu quero ir. E eu vou de vez em quando fazer isso por mim. Eu quero abrir essa discussão com você porque eu quero provocar você nesse sentido de te perguntar o que você tem feito pelo seu desejo. Você tem encontrado justificativas? Você está tentando virar uma fabriquinha de problemas para justificar aquilo que você quer fazer por você simplesmente porque sim, e que você pode fazer, mas não faz por medo, não faz porque acha que tem que justificar? A quantas léguas de distância você se encontra do seu desejo? Quantas bandeirinhas coloniais estão fincadas nesse território? Imagina se, assim como esse movimento que a gente está fazendo, de se reconhecer enquanto povo latino, a gente começasse a se reconhecer dentro do nosso próprio território interno, sem esse olhar de fora, sem os julgamentos de fora e sem aquilo que o olhar de fora disse que a gente deve ou não fazer e limitou a nossa existência. O lance do colonialismo é isso, né? Ele limita a existência de um povo em detrimento ao outro. E a gente está limitando a existência do nosso desejo em detrimento à nossa parte útil. A gente está limitando o nosso corpo, a magia do nosso corpo, a sabedoria do nosso corpo em detrimento a uma disciplina rígida. A gente está limitando a nossa própria sabedoria e as nossas próprias vontades de aprendizado em detrimento ao que a gente acha que vai ser melhor e vai dar mais dinheiro. A gente tem várias bandeirinhas colonizando o nosso território sagrado, que é quem a gente é, e que tem impedido a gente de se sentir em casa em quem a gente é. De sentir que a gente pertence a algo maior. De sentir que a gente já é suficiente simplesmente por ser exatamente quem a gente é. Eu quero te convidar aqui a começar a fazer um exercício de tirar bandeira após bandeira. O primeiro passo é ver. O primeiro passo é enxergar. É olhar. É parar com você e refletir. O que eu desejo mesmo? Ou está pautado por uma lógica externa?
Eu tenho me permitido desejar? Eu tenho me permitido viver os meus desejos? Ou eu tenho só me condicionado a me colocar num lugar de desejável? Eu quero que os outros me desejem, mas o meu desejo realmente não importa. Onde está esse desejo? E o que ele está te pedindo para fazer que você está tentando fabricar um probleminha para aceitar esse pedido e justificar a sua escolha? Esse episódio de hoje, ele veio muito depois de uma reflexão que eu tive em mentoria com os meus mentores, justamente na construção de todo esse universo da desejante. E principalmente da residência criativa. São 5 dias de pausa e trabalho, essa mescla gostosa de prazer e profundidade. E eu falei pra ele, eu queria que as pessoas entendessem o que eu tô falando, que é essa experiência, mas eu não quero justificar essa experiência, entendem? Eu não queria ficar criando em vocês problemas na cabeça para que vocês quisessem fazer parte desse trabalho, assim como o marketing ensina que a gente tem que fazer. Né? A gente vai buscando as dores ali da pessoa e a gente cria a partir das dores das pessoas. E eu falei, mas eu não quero criar a partir das dores das pessoas, porque a residência criativa, ela não nasce de uma dor. Ela nasce de um desejo. É o seu desejo de estar entre mulheres, de fazer uma viagem, de ampliar os seus horizontes, de querer descobrir novas formas e novas possibilidades de existir nesse mundo, de fazer mergulhos em trabalhos que são mais internos e corpóreos, ao mesmo tempo que você descansa. É o seu desejo de encontrar sua turma, de encontrar aquelas mulheres que estão em sintonia com o momento que você está passando, que vão parar para te ouvir e que não necessariamente te conhecem, porque às vezes a gente até tem mais facilidade de se abrir com quem a gente não conhece do que com quem está muito dentro das nossas questões, né? Sabe quando a gente se retira um pouco e pode se apresentar novamente para o mundo da maneira como a gente sentir e pode ser mais vulnerável? A gente se sente mais autorizada, talvez, a estar vulnerável em lugares onde a gente não tem, onde as pessoas, né, não têm uma referência sobre a gente. É sobre esse desejo. Eu não tenho que ficar criando problema na tua cabeça para você querer estar comigo nessa. Eu tenho que mostrar para você que estar na residência criativa é uma oportunidade de você se encontrar e de você descansar. Porque a gente vai cuidar de tudo. E eu faço questão de cuidar de tudo. A gente tá fazendo várias reuniões com fornecedores e com novas possibilidades de fazer residência. Eu falei, uma coisa que eu faço questão é de cuidar de tudo. Eu quero que tenha o transfer, que tenham todas as refeições, que tenha a acomodação, porque eu quero que essa mulher, pela primeira vez no ano dela, não se preocupe com absolutamente nada. Eu quero que ela chegue, que a gente vá lá, busque ela, e a partir do momento que ela entrou na van, pum, esquece nada, ela não vai se preocupar com nada, porque eu sei o que é se preocupar com tudo 24 horas por dia. E eu quero poder dar essa experiência para ela, para que ela possa ouvir o desejo, porque a partir do momento que a gente tira as necessidades da frente, fica mais fácil de ouvir o desejo. Esse lugar da residência é um lugar que eu quero sustentar para que você possa ouvir o desejo, além de se conectar com pessoas, porque ninguém aguenta mais ficar cronicamente online. A gente tá sedento de fazer novas relações, novas amizades, novas conexões, de olho no olho, de se encontrar, de sentir o mara, o ara, o abraço. E falando sobre tudo isso, ele me falou isso muito claro: o desejo não é útil. E que a gente precisava parar de ser uma fabriquinha de problemas para simplesmente se autorizar a viver o desejo. E eu quis trazer esse assunto aqui com vocês muito abertamente, um pouco para dividir os processos, um pouco para reforçar meu convite para você fazer parte da residência criativa e para trazer essa visão decolonial do nosso corpo, do nosso desejo, da nossa vida, da nossa cultura. Eu acho que como pessoas colonizadas que fomos, a gente é um processo contra a cultura, quase, talvez, assim. Eu digo de ir contra mesmo aquilo que a gente, que tá tão enraizado na gente. Então é um processo que ele é lento, mas que ele precisa ser feito para que a gente viva melhor e com mais autoestima. O processo de decolonização, ele dá mais autoestima e mais autodomínio
sabe? A gente se sente mais apropriada de quem a gente é, sem precisar de referências externas para que validem isso, inclusive o seu desejo. Dentro disso eu quero saber se te tocou, se fez sentido, o que você pensa sobre isso, qual é a sua visão sobre essa colonização do desejo, sobre essa onda de latinidade, que é outro assunto que eu quero trazer para vocês. Eu queria ter trazido hoje, mas não consegui, porque eu quero trazer de uma forma um pouco mais embasada. Então aguardem, porque é um assunto que eu quero trazer aqui. Por enquanto eu indico o podcast Simples, da Marielle Malman, que tem um episódio com a Nelly Pereira, que fala exatamente sobre brasilidade, não no sentido comercial da coisa, mas o que isso realmente significa pra gente. Eu recomendo muito, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Todas as informações da Residência Criativa também estarão aqui embaixo. Vai ser uma honra ter você com a gente, lembrando que a gente tem apenas 8 vagas, então é importante que você se adiante para que você não fique de fora dessa. Tá bom? Se te bate, se o seu desejo chama, se é o que você quer fazer, venha, porque você pode. Tá bem? Um beijo, a gente se vê na semana que vem.